Muito bom dia. Seja bem-vinda à Comissão de Cultura e Comunicação da Assembleia da República. Na sequência da vossa iniciativa, vamos então proceder à audição sobre o projeto de lei número 1236/13/4 da Iniciativa Legislativa dos Cidadãos, que propõe terminar com a atribuição de apoios financeiros por parte de entidades públicas para a realização de atividades tauromáquicas. A grelha que vai ser aplicada é a grelha habitual nestas audições, que tem os seguintes tempos. A nossa visitante, a doutora Rita Silva, tem uma intervenção, pode dispor de uma intervenção inicial de 10 minutos, seguidamente cada grupo parlamentar terá um tempo disponível de 3 minutos e finalmente terá novamente uma intervenção de 10 minutos, se assim o entender. Vou, portanto, de imediato passar a palavra à sua doutora Rita Silva, agradecendo a sua presença. Por favor, doutora. Bom dia, senhoras e senhores deputados. Em primeiro lugar, queria desculpar-me pelo atraso, que infelizmente não foi responsabilidade minha, mas sim de um acidente que apanhei pelo caminho, e agradecer pela presença de todas e todos. Na verdade, nós em audições prévias, já sobre o mesmo tema, já fizemos questão de, enfim, expor todos os nossos pontos acerca desta questão, sendo que até já tínhamos, só mesmo para enquadrar as senhoras e os senhores, nós já tínhamos apresentado em legislaturas anteriores, por exemplo, sob a figura de petição cidadã, o pedido para o fim dos apoios financeiros públicos, sejam eles diretos ou indiretos, a atividades tauromáquicas, uma vez que estamos a falar de uma atividade que não reúne consenso, na verdade reúne até bastante polémica nos únicos 9 países do mundo onde ainda existe, sendo que Portugal é um deles, e de modo que temos tentado, ao longo destes nossos 25 anos de existência, juntamente com outros grupos também, que isso aconteça. De facto, não houve grande acolhimento nas legislaturas anteriores relativamente a este tema, e por essa razão se tomou a decisão de encabeçar uma iniciativa legislativa de cidadãs e cidadãos, por forma a ver qual seria, enfim, repito, o acolhimento, mas desta feita por parte da população, em participar neste tipo de iniciativa, que não é muito comum. As pessoas estão mais propensas a assinar petições, por exemplo, do que a subscrever iniciativas legislativas de cidadãos, que não são assim tão, especialmente, agora são um pouco mais, porque depois da nova legislação já são necessárias um pouco menos de assinaturas para que elas sejam entregues, mas de antes era muito raro conseguirmos que as pessoas colaborassem, até porque as pessoas reagem sempre um bocadinho mal quando se lhes pedem muitos dados pessoais, por alguma razão não reagem muito bem. Mas desta feita correu bem e a iniciativa foi entregue, e por essa razão é que estamos aqui. Portanto, aquilo que nós, em nome deste grupo de cidadãs e cidadãos, vimos pedir, ou vimos propor, é exatamente que, não que se, enfim, não estamos a falar de legislar no sentido de acabar com a tauromaquia. Claro que não vou ser hipócrita, claro que essa é a nossa intenção, porque somos uma organização de defesa dos direitos dos animais que claramente se posiciona contra as atividades tauromáquicas por uma série de razões que, se houver interesse, posso explanar. Mas este projeto em particular nada tem a ver com o fim ou com o pedido do fim da tauromaquia ou de quaisquer atividades ligadas a ela. Tem, sim, a ver com o fim ou o desejo do fim de qualquer tipo de subvenção, direta ou indireta, seja da administração local ou central, no caso estamos a falar essencialmente da administração local, apoios a estas atividades. E centra-se basicamente nisto, é muito, muito simples, não vos quero sequer roubar muito tempo, porque
é um pouco reduzir para aumentar. É de facto uma proposta muito, muito simples e tem apenas 2 pontos, como as senhoras e os senhores poderão ter visto, que pretendem tão somente que esses apoios cessem. Não nos parece justo, e falo em nome de todas as pessoas que subscreveram a iniciativa, não nos parece justo que uma atividade que é tão polémica e que é tão, infelizmente, ainda se mantém, mas que é tão e cada vez mais combatida pela maior parte da população e que é muito centrada em zonas particulares, onde há uma tradição local mais arraigada destas práticas, não nos parece justo que esteja a ser investido dinheiro público nesta atividade. Nós temos uma compilação que as senhoras e os senhores receberão, porque não se justificava são 52 páginas e achámos que por uma questão uma questão de ecológica, se quiserem, não se justificaria estarmos a imprimir 52 páginas para cada uma e cada um dos senhores, não seria correto da nossa parte, de modo que aquilo que fazemos é fazer chegar por correio eletrónico essas 52 páginas, que são, na verdade, um resumo, estranhamente, dos últimos anos de valores aplicados e que são valores públicos, que estão em plataformas públicas, nomeadamente na base, que discriminam exatamente onde é que valores e em que atividades eles foram, para as quais eles foram entregues. Imaginem, por exemplo, a título de exemplo, às vezes são reestruturações de lavabos de praças de touros, noutras alturas é, por exemplo, o lançamento de um livro de um determinado artista tauromáquico local. Há toda uma panóplia de investimentos que vão desde estas coisas mais simples até às coisas mais complexas, como toda a reconstrução, por exemplo, de uma praça de touros para torná-la uma praça multiusos. Há muitas nuances que as senhoras e os senhores poderão depois ver nos documentos acessórios a esta ILC. Depois há também um outro documento que nós entregámos anteriormente, mas que com muito gosto voltaremos a entregar, e que tem a ver com um certo mito de que sem este... Para já, que por um lado, que estes apoios são irrisórios, o que para quem padece de problemas muito complexos nas freguesias e nos municípios onde este dinheiro é entregue, seguramente não achará irrisório, porque seguramente precisará desse dinheiro para outras coisas que nós consideramos e que essas pessoas consideram mais importantes, nomeadamente gabinetes de apoio à vítima, nomeadamente apoio na alimentação de crianças em escolas do primeiro ciclo e por aí fora. Nós fizemos uma investigação bastante extensiva sobre o tema e, para não vos tirar mais tempo, porque presumo também que só tenho já 3 minutos, sim, mas como cheguei atrasada, prefiro não estar a roubar-vos esse tempo. Portanto, há essa desmistificação dessa questão esses são valores irrisórios, porque é muitas vezes um argumento que a indústria utiliza, que são valores irrisórios que não têm importância nenhuma. A nós parece-nos que qualquer valor não é irrisório, e muito mais quando estamos a falar na casa dos milhões ou do milhão, por exemplo, anuais. Parece-nos que é muito sério, e pareceu a todas as pessoas que subscreveram a iniciativa. E há outras questões também que nós gostávamos depois que vos queremos fazer chegar hoje mesmo, se quiserem, que tem a ver, com o mito dos postos de trabalho, que nós, ao querermos retirar estes apoios, estaremos a prejudicar postos de trabalho. Isso não é verdade. De forma absolutamente nenhuma, porque uma coisa não está ligada com a outra. Este tipo de subvenção, chamemos-lhe assim, não paga os funcionários, nem paga, das ganadarias e de outros espaços ligados à indústria tauromáquica. Portanto, são argumentos que não colhem, que nós
claramente desmistificamos e mostramos que não colhem. E mais uma vez gostava de deixar claro que esta iniciativa se cinge única e exclusivamente à questão dos apoios financeiros públicos à tauromaquia e não, ou seja, isso podemos tratar noutro momento, claro, mas este em particular não é sobre o nosso pedido ao fim de uma atividade que sabemos perfeitamente que está devidamente legalizada e regulamentada. É isso. Muito obrigada, doutora Rita Silva. Agradeço, de facto, então, o envio em suporte digital dessas peças. Aliás, nós fazemos aqui na questão nesta comissão de tentar sensibilizar para a não impressão dos documentos que nos enviam e especialmente quando às vezes têm várias versões e, portanto, agradeço e agradeço aos senhores deputados que depois também, à semelhança do que pedi há pouco noutra situação, que não imprimam, que leiam a versão digital. Também gostaria de realçar da intervenção da senhora Presidente da Associação Animal, que nós não estamos aqui a discutir as atividades tauromáquicas, estamos aqui a discutir uma proposta de atribuição, para terminar com a atribuição de apoios financeiros por parte de entidades públicas. Bom, agora vou passar a palavra aos grupos parlamentares, 3 minutos, por favor. Por parte do grupo parlamentar do Partido Socialista, temos a senhora deputada Mara Coelho. Por favor, senhora deputada. Bem, bom dia, Sra. Presidente, obrigada. Caros deputados, Sra. Doutora Rita Silva, em representação da Associação Animal e dos subscritores desta iniciativa legislativa de cidadãos, antes de mais, permita-me, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, agradecer, até porque entendemos que o exercício de uma iniciativa legislativa por cidadãos é uma das melhores formas de materializar aquilo que nós entendemos pela boa governança. E, portanto, também efetivar aquilo que está previsto na nossa Constituição. Todos os contributos são sempre muito bem-vindos. Quero dizer também que a abordagem que vamos fazer não é subjetiva, não está aqui em causa a questão do gosto pessoal de cada um, numa perspectiva subjetivista, mas vamos abordar a temática numa perspectiva meramente normativista e objetiva, que tem a ver com a questão do financiamento público à tauromaquia, como ficou aqui bem explanado. E para isso é importante perceber que a tauromaquia, e é reconhecido pela própria proposta de lei que nos apresenta aqui, e passo a citar, como diz, pese embora a sua legalidade, que se deve terminar com a atribuição de apoios financeiros e, na realidade, o âmbito de aplicação é a todas as entidades públicas, tendo a região autónoma da Madeira, como também já é possível perceber pela nota técnica, já se pronunciou desfavoravelmente ao projeto de lei, exatamente por essa questão da legalidade e regulamentação em vigor. Ora, à luz daquilo que é o Decreto-Lei 84 de 2014, a tauromaquia é parte integrante do património da cultura popular portuguesa, é tutelada pelo Ministério da Cultura, o regime jurídico dos espetáculos de natureza artística afirma que a tauromaquia é uma atividade artística, sabendo também que a criação do Conselho Nacional de Cultura foi criada também a secção tauromaquia em 2007. Esta é uma secção especializada dentro deste Conselho, que é também, por sua vez, um órgão consultivo do Ministério da Cultura. A nossa Constituição também, como todos sabemos, estatui que todos têm direito à cultura e, como diria um famoso constitucionalista na nossa praça, que é o Jorge Miranda, a isenção doutrinária do Estado é um dever de Estado para com a coletividade e sabendo que, do conhecimento que temos, não há financiamento público do Ministério da Cultura à tauromaquia, nesse sentido, a nossa preocupação prende-se com a questão das autarquias locais e com a sua autonomia. Temos de conjugar todos estes elementos com a autonomia das mesmas, quer autonomia administrativa, quer financeira, e num quadro de poder de decisão sobre as atividades e coletividades culturais, sociais e desportivas ao abrigo dos respectivos regulamentos municipais de apoio ao associativismo, no prosseguimento das suas competências e atribuições e no âmbito daquilo que são as definições das próprias políticas que entendam mais ajustadas ao seu concelho e à sua região, também como uma medida de coesão, uma vez que é possível uma autarquia apoiar um teatro, um clube desportivo, uma IPSS,
Pode apoiar, Sra. estou mesmo a Deputada. terminar, Sra. Presidente, pode apoiar uma associação de defesa dos animais, como infelizmente muitas autarquias apoiam, ou até atribuir um subsídio a uma coletividade para a realização de festas do Conselho, entre tantas outras. Chegada aqui, a minha questão torna-se muito simples, cara doutora Rita. Com os exemplos que tentei dar, como se enquadra a proposta de lei da Animal, sem colidir com os vários direitos que aqui referi, face à regulamentação da tauromaquia ao dia de hoje. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Sra. Deputada Fernanda Velez, por favor, tem a palavra. Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras deputadas e os senhores deputados. Cumprimento também a Comissão Representativa dos Cidadãos, aqui presentes, autores desta iniciativa legislativa que pretende terminar com os apoios públicos às atividades tauromáquicas, sublinhando que a participação política dos cidadãos se traduz seguramente num aprofundar da democracia. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD e enquanto deputada relatora do parecer desta iniciativa, agradeço a vossa exposição, na qual, de forma muito clara, justificaram os motivos que levaram à apresentação da iniciativa legislativa em análise. Como referem, não é a primeira vez que a matéria em apreço é abordada no Parlamento. Este assunto, e refiro-me em concreto ao não financiamento da tauromaquia por parte de entidades públicas, já foi objeto de várias iniciativas similares a esta em legislaturas anteriores. Inclusivamente, já esteve na origem de diversos debates e de uma profunda discussão aqui na Assembleia da República, onde também já foram discutidas diversas propostas legislativas no sentido de estabelecer proibições relativas às touradas no nosso país. Todos sabemos, aliás, é unanimemente reconhecido, que a tauromaquia não reúne o apoio de todos os portugueses. Para uns, a tauromaquia gera anualmente milhões de euros de riqueza para a nossa economia, gerando ainda grandes receitas para o Estado, através de impostos diretos e indiretos, apesar de se tratar da única área cultural que não recebe qualquer apoio do Estado Central. Outros são contra as touradas e defendem a sua proibição. Como é do conhecimento geral, e aliás como também é referido na exposição de motivos do projeto de lei de que são autores, em Portugal, os espetáculos tauromáquicos enquadram-se em legislação específica, pelo que, de facto e juridicamente, de acordo com o Decreto-Lei nº 89 de 2014, a tauromaquia é considerada parte integrante do património cultural português. Independentemente das referências feitas inicialmente pela doutora Rita Silva, coloco-lhe as seguintes perguntas. As vossas pretensões assentaram em pareceres? Quais foram esses pareceres? Existem estudos que sustentam a vossa posição? Quais são esses estudos? Podem dar-nos uma estimativa dos fundos públicos gastos com a tauromaquia nos últimos anos? Houve da vossa parte um trabalho de auscultação junto das autarquias locais ou junto da Associação Nacional de Municípios? E, na sequência desta última questão, pergunto-vos: consideram ou não que os espetáculos tauromáquicos assumem em várias regiões particular relevo ao nível artístico ou cultural e, em alguns casos, contribuem para a afirmação das respectivas economias locais? Muito obrigada, Sra. Deputada. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Julgo que é a Sra. Deputada Maria Manuel Rola. A última vez que nos encontramos, enfim, noutro contexto, eu troquei o seu nome todo, chamei-lhe Maria Manuela Rolo, e, portanto, agora faço questão de sublinhar que é a Sra. Deputada Maria Manuel Rola. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo-lhe a palavra. Obrigada, Sr. Presidente. Obrigada à Animal e à Rita Silva por nos ter trazido aqui esta informação que traz esta manhã e também pela mobilização relativamente à iniciativa legislativa de cidadãos. Estamos a falar de mais de 25 mil pessoas que assinaram esta iniciativa e que hoje vêm aqui para depois ser discutida mais tarde. Sendo que é verdade que existe um conjunto de responsabilidades de garantia de bem-estar animal por parte não só da Direção-Geral da Alimentação e Veterinária,
mas também dos municípios, parece-nos a nós, e aliás o Bloco de Esquerda já tem apresentado em outras alturas iniciativas neste mesmo sentido, que faz sentido discutirmos de facto o financiamento à atividade tauromáquica. Até porque têm vindo a existir alterações legislativas que têm estado em conflito, digamos, com a normatividade que aqui foi levantada durante esta discussão. Porque temos a legislação que garante um estatuto jurídico aos animais, temos a legislação do bem-estar animal, dos maus tratos aos animais e que, de facto, não se coadunam com a existência de maus tratos aos animais, digamos, assim mais simplesmente. E depois existem outras questões também que passam pela própria autonomia dos municípios, por exemplo. Na Póvoa do Varzim, recentemente, o município acabou por não permitir a existência de espetáculos tauromáquicos na sua arena da cidade municipal e tem vindo a ser colocada em tribunal pela própria organizadora da iniciativa, dando conta que o município não tem possibilidade, ou seja, se estamos aqui a discutir a capacidade da organização e de definição do próprio município, existe também uma necessidade de proteção dos próprios municípios quando não o querem fazer. E neste momento isso não está a ser garantido. Ora, esta iniciativa legislativa vem não só levantar a questão de não existência de financiamento, mas também de se poder proteger estes municípios quando assim o queiram, porque de facto entrar em conflitos jurídicos com entidades privadas que entendem que que têm o direito de utilizar espaços da cidade, de facto, se não estão protegidos, a única hipótese que existirá nestes municípios é a utilização desses espaços. Parece-nos que esta iniciativa legislativa deve ser discutida também neste sentido e nas alterações legislativas que foram sido tidas entretanto, e gostaria de questionar relativamente às garraiadas, se não entendem que, por ter ligação e também apoios públicos até de instituições juvenis, se não faria sentido também ter esta atividade nesta iniciativa. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Sra. Deputada Ana Mesquita, por favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar, na pessoa da Rita Silva, todos os subscritores desta iniciativa legislativa de cidadãos. Nós sabemos que o quadro cultural não é uma coisa imutável e tem particularidades próprias e dinâmicas próprias, até consoante cada uma das comunidades que compõem aquilo que é a diversidade e a riqueza do nosso país. Dito isto, o PCP respeita integralmente aquilo que é a opinião, a sensibilidade de todos aqueles que não apoiam, que se chocam, rejeitam aquilo que são o que é a tauromaquia e, portanto, também respeita os outros que ainda assim, neste caso, são comunidades que sentem a tauromaquia, de certa maneira, como uma sua própria identidade. E isto são equilíbrios difíceis de gerir. E nós reconhecemos essa questão, porque se por um lado há as preocupações legítimas em relação ao bem-estar animal, por outro lado há efetivamente um risco que para nós não é de sumenos importância, que tem a ver com a discriminação e a hierarquização, peço desculpa, de expressões que ainda assim são expressões culturais, quer queiramos, quer não queiramos, que estão patentes e vigentes no nosso enquadramento cultural. Porque nós consideramos que às vezes se abrem precedentes que podem ser complicados e depois podem ir por aí fora, noutras áreas da vida. E a experiência diz-nos que isto tem acontecido numa série de sociedades. E, portanto, nós entendendo qual é o objetivo que aqui está subjacente
à iniciativa. Nós, conhecendo aquilo que tem sido o empenho da Animal ao longo dos anos, numa luta pela afirmação do bem-estar animal, temos efetivamente esta preocupação e temos agido sempre em conformidade com essa preocupação que temos. Clarificar que o PCP não é um partido pró-tourada, como não é anti-tourada. O que temos da nossa matriz e daquilo que é, enfim, a nossa reflexão coletiva é efetivamente este cuidado que tem que ser tido de balanceamento entre uma coisa e outra, compreendendo nós, evidentemente, e reforço isto, todas as preocupações que estão em torno do bem-estar animal. Temos dito isto e temos feito propostas por várias vezes que nos parece que todo o tipo de transformações mais profundas da sociedade não advêm de imposições legislativas e sim legislativas proibicionistas, quero eu dizer. Mas sim, por exemplo, intervindo naquilo que é a margem de sensibilização. E aí, ao nível da educação, nós fizemos uma proposta quando foi na altura da lei que proíbe o abate de animais nos canis e gatis, incluímos uma proposta que era precisamente que pudesse ser reforçada a componente de proteção do bem-estar animal na escola, logo no início, no percurso escolar. Parece-nos que esse caminho é um caminho saudável a ser tomado e, portanto, termino mesmo, estava mesmo a acabar, Sra. Presidente, dizer que naturalmente registamos e acolheremos com agrado a documentação que nos queiram fazer chegar. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Estamos agora, finalmente, é o último inscrito para o Grupo Parlamentar do PAN, a Sra. Deputada Cristina Rodrigues, por favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Olá, bom dia à Rita Silva, a quem cumprimento também enquanto representante de todas as pessoas que assinaram esta ILC e também enquanto representante da Associação Animal. Queria deixar aqui também nota de que reconhecemos em muito o trabalho que a Animal tem desenvolvido no que diz respeito à proteção dos animais e, em especial, relativamente à questão da tauromaquia. Sabemos também as dificuldades inerentes à elaboração e entrega de uma iniciativa legislativa de cidadãos e, por isso, também reconhecemos o vosso compromisso e agradecemos todo o esforço. Relativamente aqui à questão da tauromaquia, a posição do PAN é subejamente conhecida, não entrando sequer pela discussão entre a abolição ou não da tauromaquia, parece-nos evidente que o Estado, seja através da administração central ou local, não deve financiar atividades que consubstanciem maus tratos graves a animais e sem qualquer respeito pela sua natureza ou senciência. Inclusivamente, na última legislatura, levámos aqui a discussão o projeto de lei número 180, que proibia a utilização de dinheiros públicos para financiamento direto ou indireto de atividades tauromáquicas. Apenas para recordar, esta iniciativa foi rejeitada com os votos contra do PSD, do PS, do CDS e do PCP, a favor do Bloco, do PEV, do PAN e alguns deputados do PS. Foi aqui referido que a tauromaquia é integrante do património cultural português porque a lei o diz. Ora, nós alteramos leis todos os dias nesta casa e, portanto, essa é claramente uma lei que merece revisão. Não vemos razão para perpetuar uma lei que claramente não corresponde ao sentimento da maioria dos portugueses e as preocupações que ouvimos aqui hoje também por parte de alguns grupos parlamentares demonstram quanto alguns decisores estão afastados da vontade dos cidadãos. A nós parece-nos que o fim dos apoios públicos à tauromaquia é uma questão de elementar justiça e lá está, não entrando sequer na discussão sobre abolição ou não, mas pelo menos relativamente a estes apoios. Agora, relativamente, mais concretamente, as associações representativas dos aficionados costumam referir recorrentemente que não recebem quaisquer tipos de apoios públicos. Se pudesse, e também realmente que geram milhões e que é uma atividade que está, digamos, de boa saúde. Se pudesse apenas dizer-nos que tipos de apoios costumam estar aqui em causa, eventualmente os valores, de uma forma sucinta, não é preciso ser muito alongada, e se tem algum comentário a fazer relativamente aos lucros que a indústria tauromáquica anuncia. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Estamos agora, então, novamente a palavra à nossa convidada para fazer uma intervenção final de 10 minutos. Por favor. Muito bem. Obrigada pelas vossas questões e pelas vossas considerações. Algumas, naturalmente, já conhecíamos, porque, como eu estava a referir anteriormente, já são 25 anos, no meu caso 15, mas da Animal já são 25 anos de trabalho nesta casa. Portanto, já vamos percebendo mais ou menos as sensibilidades. Contudo,
há sensibilidades, por falar em mudança, há sensibilidades que têm vindo a mudar de forma muito positiva dentro da Casa da Democracia ao longo destes anos todos, e isso é visto por nós, e acredito, não querendo falar por ninguém, mas acredito que é visto também pelas outras associações colegas como muito positivo. Portanto, agradecemos também por isso e por essa evolução que tem acontecido ao longo dos tempos, porque, voltando um bocadinho atrás e até mencionando aqui, ajudando a responder aqui a algumas das questões que me foram colocadas, em primeiro lugar, sim, a tauromaquia nós não negamos isso, é uma expressão cultural, sim. Não, isso não está em causa para nós. Há aquela célebre frase que nós temos há décadas, que é tortura não é cultura, não é? Que dizemos sempre. E podem pensar, então ela está a contradizer-se quando diz isto. Sim, tortura não é cultura, mas percebemos perfeitamente, claro, não somos tolos, que estamos a falar de expressões culturais como tantas outras expressões culturais que há pelo mundo fora e que vieram depois, com o passar dos tempos e com o avanço civilizacional das sociedades, a perceber-se que, embora sejam sim expressões culturais de determinados povos, não são já aceitáveis, enfim, com aquilo que sabemos hoje, e neste caso em particular, com aquilo que sabemos hoje sobre os animais, sobre quem são, o que são, que características têm os animais e a forma como nós os tratamos enquanto sociedade também tem muito a dizer sobre nós. Claro, e por isso se vai legislando com o passar do tempo a este respeito, à medida que a ciência vai avançando e se vai sabendo mais, mas de forma nenhuma nós estamos a negar que, sim, é uma expressão cultural que só existe em 9 países e por alguma razão já só existe em 9 países, porque foi havendo, de facto, uma mudança e na verdade, nestes 9 países, nos quais Portugal se inclui, deixem-me dizer-vos que muitos deles têm muitas localidades, muitas cidades, muitos municípios, dependendo depois da forma como cada país está dividido, regiões até em alguns casos, que acabaram por, de forma independente, proibir, sim, estou a usar a palavra proibir, ou totalmente atividade tauromáquica ou retirando apoios financeiros públicos a estes formatos, ou então não permitindo que se faça nenhum tipo de espetáculo em tudo que tenha, enfim, em tudo que seja local público ou promoção ou assim. Portanto, sim, é uma expressão cultural, mas nem a cultura, para já, e muitas e muitos sociólogos de renome nos têm ensinado isso, não deve ser uma coisa estanque, parada no tempo. Ela evolui, ela muta, como tantas outras áreas mudam. E, portanto, aquilo que nós queremos é, de facto, que isso aconteça, não necessariamente de uma forma abrupta, não tem sido de uma forma abrupta de todo, aliás, tem sido uma mudança muito lenta, mas tomando em consideração que, sim, nós não estamos a faltar ao respeito às tradições locais, mas a partir do momento em que há um conflito entre essas tradições locais, entre aquilo que o povo se habituou a crescer com, por exemplo, em zonas onde a tradição tauromáquica é mais arraigada, e os interesses de indivíduos que, embora não humanos, seguramente não têm interesse nenhum em serem maltratados e posteriormente mortos. Portanto, segundo o que a ciência nos diz, estes indivíduos de facto não terão esse interesse. Portanto, este é o nosso ponto. E é tão básico e tão simples e tão pueril, se quiserem, quanto isto. Tentando ser muito rápida aqui nas questões. As nossas pretensões assentam em pareceres quais, algumas delas sim, e nós faremos chegar com toda a certeza toda a documentação necessária e depois as senhoras e os senhores deputados, por favor, se quiserem mais esclarecimentos na resposta, peçam-nos e nós enviaremos com muito gosto. Assentam em mais do que em pareceres, assentam naquilo que nos parece, para já, óbvio, e depois, porque repare, se nós vamos pedir
Nós não pedimos parecer, já respondendo à Associação Nacional de Municípios Portugueses, naturalmente, para já porque a Animal não tem competência para estar a pedir pareceres a este tipo de instituições. Quem tem que pedir pareceres não é a Animal, que é uma organização não governamental. Isso não funciona. Nunca ninguém até hoje, em 25 anos, nos emitiu parecer nenhum. Nunca nenhuma destas instituições públicas... Como? Se auscultar. Ok, muito bem. Pronto. Não há nenhum tipo de abertura por parte da Associação Nacional de Municípios Portugueses em relação a isto, nomeadamente porque tem uma abertura em relação a nós. Não há. Essa é a verdade. Até porque tem uma secção de tauromaquia que está bastante bem blindada e que não tem qualquer interesse em se me permitem a expressão, meter-se neste assunto connosco. Sim, a estimativa dos fundos públicos está discriminadíssima nessas 52 páginas, que ademais são públicas. Esta auscultação junto das autarquias locais tem acontecido ao longo dos anos, sim, naquelas que nos querem receber, e naquelas que querem de facto conversar connosco, tanto assim que Viana do Castelo foi a primeira autarquia no tempo em que ainda o Dr. Defensor Moura era o autarca, foi a primeira autarquia do país que decidiu, que tomou uma decisão de não permitir no espaço público espetáculos tauromáquicos ou publicidade a eles. Tem sido, como já foi referido anteriormente, um problema que tem depois levantado uma série de... tem havido inúmeros... Todos os anos há processos judiciais por parte da Federação de Tauromaquia para tentar fazer a tourada lá e providências cautelares e uma série de procedimentos que têm acontecido ao longo dos anos, tal como agora na Póvoa. Para nós é muito importante aquilo que foi referido sobre fazer-se uma alteração também no que concerne à autonomia das autarquias, porque de facto há autarquias que decidem, acima da lei nacional, digamos assim, depois fazer regulamentos municipais sobre determinados temas. Por exemplo, nós estamos a trabalhar agora no regulamento municipal, por exemplo, de Lisboa, regulamento de proteção dos animais. Há legislação nacional, claro. Mas as autarquias podem ir além. A legislação nacional estabelece os mínimos, não estabelece os máximos. E que bom que é que as autarquias têm essa autonomia. Portanto, parece-nos que também seria, e daí fazermos essa sugestão, parece-nos também seria bastante útil que uma autarquia pudesse decidir se quer ou não apoiar a tauromaquia, mas seria importante que auscultasse a sua população. E não sabemos, porque ainda não aconteceu, se nesses mesmos locais, que agora já estão também, já têm muitas pessoas com outras sensibilidades, nesses mesmos locais com tradição tauromáquica, se, fazendo uma auscultação popular, uma consulta popular, que tipo de resposta teríamos? E seria muito positivo que isso acontecesse. Tentar responder às perguntas todas. Em relação às garreiadas, nós falamos em tauromaquia e não só em corridas de touros por uma razão, porque tauromaquia inclui tudo. Todas as atividades tauromáquicas e as garreiadas, novilhadas e afins estão incluídas na tauromaquia. Portanto, está tudo incluído quando nós falamos em espetáculos tauromáquicos, está bem? Outras questões que... questões, parecer, já está. Como se enquadra não colidir com o direito constitucional, que alguém perguntou. Mais uma vez, é importante para nós porque nós defendemos naturalmente a Constituição da República Portuguesa, como é óbvio, mas achamos que é preciso atualizar a forma como nós vemos as coisas. Mais uma vez, à luz do que a ciência nos vem mostrando, é importante que vamos atualizando a forma como vemos os outros animais, como vemos os humanos. As coisas mudaram muito, felizmente, ao longo deste tempo, e a nossa intenção não é colidir com os direitos de ninguém, nem com os princípios estabelecidos na Constituição. Queremos que não o estamos a fazer, até porque senão a ILC não teria sido aceita, porque sempre que há uma colisão com a Constituição ela não entra, e não foi o caso. Portanto, nós achamos que é possível convergir e é possível que hajam alterações
por fim a melhorar as coisas. Estamos inteiramente à disposição, assim que vos enviarmos todos os documentos, estamos inteiramente à disposição para qualquer coisa que precisem. Muito obrigada a todas e a todos. Muito obrigada, Sra. Doutora Rita Silva. Eu gostaria só para terminar louvar, de facto, independentemente do seu conteúdo, as iniciativas legislativas dos cidadãos. É sempre útil e é sempre desejável para a democracia que exista essa participação ativa dos nossos cidadãos. Muito obrigada. Estamos naturalmente à disposição e à espera do envio dos seus documentos. Muito obrigada.